O meu olá a todos. Hoje eu vou mais uma vez comentar sobre a situação da saúde no nosso município, principalmente em relação ao Covid. Eu havia prometido aqui há alguns dias atrás de que eu só faria vídeos relacionados à saúde, excepcionalmente. Eu não vou mais entrar no mérito político, o que cada um faz, o que o outro não faz. Eu só exponho esses dados para a reflexão das pessoas, porque muitas vezes existem muitas pessoas que não têm conhecimento de como é que está girando essa situação do Covid, a chamada segunda onda, né? Muitas pessoas sendo infectadas e partindo do princípio de que muitas vezes eu já fui até chamado de curandeiro pelos meus próprios colegas, né? Eu fui citado como uma pessoa que pratica o curandeirismo. Eu vou expor aqui um pouco da minha experiência de 30 anos como anestesiologista e trabalhando dentro da parte médica. O que é que acontece? O Covid ele tem algumas fases, para que todos entendam. Existe a fase 1, em que a pessoa começa a apresentar os sintomas. Existe a fase 2A, que é a fase em que há comprometimento pulmonar, existe falta de ar, existe dor no peito, que são aquelas sensações mais terríveis, e existe a fase 2B, que é aquela fase em que você vai parar dentro de uma UTI. Não preciso explicar muito sobre isso, né? Ou seja, a situação já está bem complicada. O que é que eu digo para vocês? Eu sempre, até em um vídeo anterior que foi feito por mim, há um certo tempo atrás, eu falei sobre várias drogas que estavam sendo utilizadas na época para o controle dessa doença. Ou seja, são drogas efetivas, já existem pesquisas realizadas, ela pode não criar imunidade para você, mas ela te protege de um quadro mais agressivo, de algo que pode causar um problema maior para você. Então entenda, o que eu sempre digo, apesar desse surto enorme que está havendo, né, envolvendo eleições, envolvendo festas após as eleições, né, o que era muito proibido, por assim dizer, pelas autoridades competentes, eu tenho a dizer o seguinte: o meu ponto de vista como profissional, tá? Eu não estou aqui para criticar médicos, criticar serviços de saúde, criticar condutas que estão sendo feitas. Mas o que eu digo é o seguinte: apesar dos profissionais da saúde estarem trabalhando assiduamente com relação ao controle do Covid, e todos veem isso, profissionais ficando doentes, sendo afastados, mas isso não é uma garantia só da parte da saúde. Isso acontece com todos, seja um engenheiro, um advogado, enfim, um juiz, enfim, né? Ou seja, estão atingindo a todos. Agora, a linha de frente é a linha da saúde. A única coisa que eu vi sendo feita dentro da nossa administração municipal foi simplesmente dar uma máscara, um face shift, que é aquela proteção que existe à frente do rosto, para poder atender pacientes. Outra situação é, muitas vezes, os médicos deixarem de atender nos postos de saúde e acabam sobrecarregando o hospital, dado visto que, se muitas pessoas chegarem lá para acompanhar o atendimento da tenda, o que está sendo assim extremamente extenuante, você vê uma fila enorme. Não adianta você ter 26 postos de saúde e direcionar todas essas pessoas, praticamente uma população pede 50 mil pessoas, para um ponto só, que é a tenda. Ou seja, uma tenda não é suficiente. Outra coisa, pensou-se em proteger o profissional que está fazendo o atendimento?
Hoje nós vemos supermercados que estão muito além, estão seguindo cobranças rígidas da vigilância sanitária, colocando acrílico na frente daquelas pessoas que atendem para não ter tanto contato. Existe isso em postos de saúde, existe isso no atendimento médico, existe isso no atendimento à população na entrada do posto de saúde. Mais uma vez eu digo o seguinte, existe muito para se fazer, existe muito para se trabalhar, existe muito para poder melhorar, mas eu, mais uma vez, eu vou dizer para quem me assiste, eu me baseio em algo que a medicina sempre trabalhou, e não tem nenhum médico que possa dizer o contrário quanto a isso. É a prevenção, é você atacar o problema na fase 1. A fase 1 é aquela fase quando você começa a ter sintomas. Dado o fato de que nós estamos numa chamada guerra, seja psicológica, seja de saúde, seja política, com relação ao Covid, o que as pessoas têm que entender é que, ao mínimo sinal de sintomas, as pessoas devem ser medicadas pelo profissional de saúde. Muitos ainda não se atentaram a isso. Mas se você tem sintomas claros, visíveis pelo médico, porque médico não é bobo. Ele não é bobo, ele sabe o que está fazendo, com algumas exceções, é claro. Ele sabe o que ele está vendo. E sabe-se que o Covid é uma patologia, hoje em dia, considerada hematológica. Ela se complica através de complicações vindas no sangue. O que é que acontece? Quando você tem aquela primeira fase, você tem uma tempestade, é chamada tempestade inflamatória no corpo, em que começam a ser produzidos coágulos no sangue, e esses coágulos, eles se disseminam pelo corpo. Eles entram na parte muscular, eles entram em várias articulações do corpo e, por final, atingem o pulmão, que é o comprometimento chamado raio-x ou tomografia em vidro fosco. Você tem que entender que o tratamento precoce, dado a situação que nós estamos em Imbituba, em toda a região, e que muitos ainda não viram isto, eu digo isso diariamente com várias pessoas com quem eu converso, eu já atendi vários pacientes até com comprometimento pulmonar e que elas estão bem em casa. Você só tem que saber admitir em que fase está e que medicamento utilizar. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes extremamente obesos são grupos de alto risco. Então essas pessoas elas têm que se cuidar. A partir do momento que se detecta o sintoma, faz-se o exame e já se entra com a medicação profilática. Eu vejo dessa forma a única solução para se diminuir esse surto enorme de Covid que está acontecendo. Hoje nós temos aí pouca força em cima da prevenção. Eles esperam que se aconteça muitas coisas. Eu tenho vários pacientes, até com comprometimento pulmonar, e eu tenho percebido que muitos deles que têm esse comprometimento já entram na fase 2A. Não é mais a fase 1, é a fase 2A, em que existe comprometimento do pulmão. Diabéticos não podem fazer uso frequente de corticoides, o que é um grande problema que tem que ser minimizado, e, principalmente, entrar com substâncias que já são reconhecidas de forma preventiva. Outra coisa, o Tamiflu que é passado para você. Por que passar Tamiflu para quem já é vacinado contra a gripe? O vírus não se rebaixa com o uso de Tamiflu. Já existem pesquisas feitas. Isso é lesar aquela pessoa que já tomou vacina e tem que tomar esse tipo de remédio. Então fica aí a minha dica, pessoal. Eu trabalho em cima de prevenção, nunca tive problemas com isso e eu espero que muitos profissionais sentem e repensem os seus dados, os seus conhecimentos com relação ao tratamento do Covid. Senão vai continuar como está, uma politização
em que nada funciona direito e ficam naquele mimimi, aquele vitimismo todo do que está acontecendo. Está acontecendo agora. Então, abra os olhos, cobre do seu médico uma atitude para que você tenha uma proteção maior. Tá? Fica a minha dica para vocês, o meu respeito a todos e as minhas desculpas a quem se sente ofendido, porque eu estou aqui simplesmente para orientar. A discussão, a democracia é o que mais importante existe. E como eu já postei hoje, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você não questiona, você aceita tudo que as pessoas impõem para você. Fica o meu grande abraço a todos aí, pessoal. Vamos continuar junto lutando contra esse coronavírus aí, mas de forma consciente e coerente. O meu grande abraço a todos e até mais.